tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as segundas-feiras, às 15 horas e 30 minutos. Aqui na 95,7 FM, estamos ao vivo, aqui na Avenida Paulista 2200, onde é o estúdio da Rádio Vibe Mundial. Você pode também ouvir pelo canal do YouTube ou seguir pela nossa live. Estamos aqui na oficial Dr. Marcos Fernandes, tem várias pessoas aqui, Gianluca, Abélio Oliveira, muito legal. Inclusive, quem quiser fazer alguma pergunta pode utilizar a live, né? Se eu conseguir aqui ler e falar ao mesmo tempo, a gente consegue responder as dúvidas dos internautas ou dos ouvintes da Rádio Vibe Mundial também. Hoje, dia 5 de dezembro de 2022. Pois bem, pessoal, alguns recados. Em primeiro lugar, o livro Síndrome Familiar Multiespécie, o lançamento é dia 18/12, Avenida Paulista 509, Metrô Consolação, Livraria Martins Fontes. Te espero lá. Aliás, é muito legal, eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial há 22 anos e nesse tempo todo nós não tivemos muitos momentos de encontros, exceto palestras, lançamento de livros. Então, quem puder ir no lançamento do livro, para a gente bater um papo, se conhecer pessoalmente, será muito legal. Pessoal, outra coisa, falando do Síndrome Familiar Multiespécie, eu vou começar um curso dia 11 de janeiro, as matrículas já estão abertas. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, as vagas são limitadas. E já chegou dezembro, já Natal, e eu quero fazer um apelo a você que dá de presente roupa, calça, sapato, para que esse Natal você quebre esse paradigma e dê livros. Então, nós temos vários livros, o Instituto Marcos Fernandes, Cara de um Focinho do Outro, Medicina Germânica, Constelação Familiar, Método Marcos Fernandes, que está no livro Síndrome Familiar. Parafraseando Buda, né, só existe um mal, a ignorância, e só existe um bem, o conhecimento. Então eu acho que é uma grande oportunidade da gente presentear alguém que vai mudar a sua vida, e vai mesmo. Não porque o livro seja meu, mas porque eu uso técnicas que são revolucionárias, como as constelações familiares e a medicina germânica, que mudam completamente a nossa forma de ver a vida. Aliás, falar em mudanças, nós estamos com os cursos na Hotmart. Então, Cara de um Focinho do Outro, Medicina Germânica e Constelação Familiar. São cursos que, se você somar, né, os valores, eles são irrisórios, é quase um valor de uma pizza por mês, e pode te trazer uma consciência, um insight que vai mudar completamente a sua vida. Quem está aqui? Dr. Ricardo de Andrade, dentista. Boa tarde, primo querido. É meu primo. Aliás, eu estou aqui na Rádio Vibe Mundial, graças a ele, há 22 anos, através da indicação dele aqui, ó. Acabou de entrar aqui. A Eliana Capelo entrou, Danise Freire também. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre ressignificar conflitos para ter animais saudáveis. Não é novidade para ninguém que eu sempre falo aqui na rádio que eu trabalho com um olhar para as doenças, as enfermidades dos animais, que elas ocorrem muito em função de uma influência do seu tutor ou da família humana ao qual o animal está inserido. Também digo sempre que os animais são completamente permeáveis às emoções, sentimentos e situações humanas. Isso é algo tão sério e ao mesmo tempo tão simples. Aliás, eu estava vendo agora a Rios no Instagram, de uma nutricionista que me faltou o nome, que me falta o nome agora. Ela estava dizendo assim que para ter uma saúde mental, a gente precisa de sono, a gente precisa de uma alimentação saudável e a gente precisa de uma relação boa entre trabalho e família. Ela falou o seguinte, que me tocou, ela falou assim, ó, isso é tão simples e o simples ofende. Olha que legal, é verdade, eu sinto isso também. Às vezes eu digo coisas tão óbvias e o óbvio ofende. Vou dar um exemplo. Às vezes eu digo assim, o cachorro não é seu filho, o cachorro é um cachorro. Nossa, mas a pessoa tem que ter um programa de rádio para falar que o cachorro é cachorro, né?
Eu liguei o rádio para ouvir isso, algo tão óbvio. Pois é, esse óbvio que você não vê. Hoje mesmo eu atendi uma cliente, né, uma paciente, uma tutora. Ela falou assim: Marcos, eu fico chamando de meu filho o tempo todo. O tempo todo. Ela tem um cachorro, o animal sincronicamente não para de adoecer, tanto que ela está com o cachorro há 1 ano em casa. 1 ano é um cachorro jovem, ele vai se tornar adulto a partir de 12 meses, um cão, né? E ela falou, eu já tive tantos problemas com esse animal e eu quero uma constelação veterinária. E nós fizemos hoje uma constelação veterinária. E super interessante que é sempre assim, animais mais adoentados, enfermos, animais que têm problemas emocionais, eles sempre estão relacionados com um processo de humanização. Colocar o animal no lugar de alguém, consciente ou inconsciente. Consciente porque às vezes a gente de alguma forma coloca mesmo, chamando de filho, por exemplo. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas eu sei que não é filho. Pois bem, se você sabe por que você chama. Ah, se eu não chamar de filho, eu vou chamar de quê? Resposta, que tal o nome do animal? Ele tem nome? Lógico que tem. Então chame pelo nome. Alguém pode falar assim, mas qual que é a relação entre a doença do animal e o fato de eu colocar ele no lugar de alguém? Bom, eu também não sabia disso até alguns anos atrás. Quando eu coloco esse animal no lugar de alguém do sistema familiar, estando essa pessoa viva ou não, tendo essa pessoa nascido ou não, porque muitos animais são colocados inconscientemente no lugar de crianças não nascidas, por exemplo, eu retiro esse animal do sistema familiar dele. E retirando o animal do sistema familiar dele, eu abro as portas desse organismo para adoecer. Tanto é verdade que eu estou criando um curso pela plataforma Hotmart. Não é curso, na verdade é um mini curso, são só 3 aulas, que eu vou vender super, hiper, mega barato. Por que eu quero vender? Porque todo cliente que eu atender, seja no consultório veterinário, seja no atendimento de psicanálise, que os clientes me falam também dos seus animais adoentados, seja aqui na rádio, eu vou pedir para a pessoa comprar esse programa, essas aulas. São 3 aulas, é um mini curso, na plataforma Hotmart. Porque é lá que eu vou explicar para a pessoa exatamente o que ela deve fazer para virar a chave e passar a ter saúde. Mais saúde no seu animal de estimação. Aliás, o tema do nosso programa hoje é exatamente esse. Eu ressignificando os meus conflitos e o meu animal tendo mais saúde. Eu sempre conto um caso que eu atendi há muitos anos atrás e que me chamou, despertou muito para essa questão. Certa vez eu atendi uma tutora, uma cadela, que a cachorra tinha câncer de mama. E eu falei para ela, eu vi uma relação muito próxima entre ela, o animal e a tutora. Moravam somente as duas num apartamento. É uma relação muito próxima mesmo. Eu falei para a tutora assim, olha, eu vou tratar esse nódulo mamário com os medicamentos da homeopatia, vamos solicitar exames, vamos fazer um acompanhamento. Se a gente perceber que está crescendo, a gente retira, aquela coisa toda. E aí eu perguntei para ela assim, como estão os seus exames de check-up anuais, né? Uma moça em torno de uns 40 e poucos anos. Ela falou assim, olha, estão atrasados. Eu falei, por favor, faça exames, porque eu percebo uma relação de muita proximidade entre a senhora e o seu animal. Ela fez os exames, 40 dias depois ela retornou no consultório informando que estava com um nódulo mamário na mama direita, exatamente, inclusive na mesma lateralidade do problema do animal. Então, alguém pode falar assim, ah, mas isso aí é uma coincidência. Então, não é coincidência. Eu afirmo isso nos meus estudos. Através dos 4 livros que eu li, que eu publiquei, fora outros estudos que eu tenho, outros textos, outros trabalhos, falando que isso é uma realidade. Então, o que é ressignificar? Ressignificar é olhar com outro olhar a tudo que acontece com a gente. Então, com certeza, essa moça já estava com o nódulo mamário, ela só não sabia. Porque a maioria dos animais, eles desenvolvem a doença, se não
em conjunto, ao mesmo tempo, no mesmo momento que o tutor, se não isso, um pouco antes. Por que que o animal desenvolve a doença um pouco antes? Talvez em função da sensibilidade, talvez em função do animal não ter tantos mecanismos de defesa. Então, essa moça apresentou um nódulo mamário. Pois bem, a doença começa no corpo físico? Não. Segundo a medicina germânica, a doença começa através de um DHS, que a gente chama de um quadro psíquico, um trauma psíquico, uma situação que mexeu com a gente, né? Uma situação forte. A partir daí, quando a gente não dá conta de resolver esse conflito, a gente adoece. Aliás, a doença é exatamente essa. Nós sofremos uma questão psíquica, não suportamos aquilo, e para não morrer, olha que interessante. Por isso que o conceito de enfermidade é completamente diferente pela medicina germânica se comparado à medicina tradicional. Por quê? A gente acha a doença algo ruim, né? Alguém pode falar assim, mas você acha algo bom? Então fica doente você. Não, eu não acho algo bom. Apenas ela é um mecanismo que nos mantém vivo. Se a gente olhar isso, a gente vai passar a entender que a doença ela tem uma função no nosso organismo. Então, eu estou saudável, aí eu adoeço. Pare e pensa. Sabe aquela história? Congela a vida. E verifique o seguinte, saia do automático. Por que que eu adoeci? Ah, eu adoeci do estômago. O que significa estômago na medicina germânica? Ah, uma raiva indigesta, eu engoli alguma coisa, uma situação que eu não gostei. Então, você precisa olhar para isso. Porque se você não olhar para isso, além de você permanecer doente e essa doença poder agravar, além de você não conseguir a sua cura e até desenvolver, sei lá, uma gastrite crônica, você vai fazer com que seu animal adoeça. Então eu faço um convite. Todas as pessoas, todos os tutores, né? A grande maioria das pessoas aqui que ouvem o programa são tutores, têm animais em casa. Aliás, hoje quase todo mundo tem uma relação direta com um animal de estimação, um cão ou um gato. O seu animal está doente? Está doente. Então pare e reflita. O que essa doença do animal tem a ver comigo? Essa doença do animal é semelhante a algum quadro que eu tive? Ah, eu não, mas minha esposa sim. Ah, minha esposa não, mas meu filho sim. Ah, mas nenhum dos três, meus pais. Pronto, esse animal está ligado a uma questão dos meus pais. Na semana passada, eu atendi um cachorro que estava ligado à avó da tutora. Olha que coisa maluca, olha a distância. A avó havia falecido antes desse animal chegar na casa da tutora. Mas por que que ele adquiriu as questões dessa senhora? Porque a neta tinha uma relação de muita proximidade com ela. Então o animal chegou na avó que fisicamente, temporalmente, ele nunca conheceu, no entanto, ele adquiriu as mesmas questões, porque ainda que netos sejamos distantes dos nossos avós, representamos uma porcentagem de 25%. Não é verdade? Se eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, desculpa, significa que eu sou 25% de cada avô ou avó que eu tenho, que são mãe e pai dos meus pais ou da minha mãe. Então veja, os animais, nós somos pontes para que o animal atinja o nosso transgeracional, adquirindo padrões, comportamentos, doenças. E dessa forma, só existe um jeito da gente melhorar essa condição chamada enfermidade ou sintoma. É olhando para o nosso antepassado e vendo que aquilo que o animal está nos mostrando está ligado ao nosso inconsciente. O animal é um espelho a refletir o nosso interior. Alguém pode falar assim, mas isso é muito simples. Então, como disse a nutricionista que eu acabei de ver no Instagram, ela dizendo que o simples ofende me chamou muita atenção. O simples ofende mesmo. Então, quando eu digo o cachorro está pegando questões suas, é muito simples. Ah, será? Quer dizer que se eu olhar para minhas questões o animal vai melhorar? Não, eu não acho isso, eu tenho certeza disso, porque é isso que eu vejo
todos os dias. Nós adoecemos em função de conflitos que temos e não resolvemos. Nós não olhamos para eles. Aliás, pessoal, eu estava vindo aqui para a rádio, eu estava pensando o seguinte. Eu me lembro na pandemia, a busca que teve pelos cursos de constelação familiar. Na época eu não fazia medicina germânica, fui fazer depois, mas eu fazia constelação familiar. A busca explodiu, né? Maio de 2020, não foi isso? Não, 27 de março de 2020 que chegou a pandemia no Brasil. Depois que a pandemia acabou, o interesse por terapias, por cursos, caíram completamente. Então, eu entendo que o ser humano é complexo mesmo. E ele vai buscar se olhar na medida da dor, na medida da necessidade. Quando veio a pandemia, nossa, vou morrer, vou perder familiar, vou perder emprego, todo mundo foi se tratar. Todo mundo foi se olhar, o consultório encheu, o interesse por essas terapias explodiu. E eu estou falando não só por mim, não, conversando com um monte de terapeutas aqui da rádio, né, amigos, colegas. Depois que a pandemia acabou, o que eu percebo é um desinteresse das pessoas em cursos e terapias. E agora, fazendo um comentário que eu ouvi da minha fisioterapeuta, que faz RPG em mim na semana passada, ela falou assim, Marcos, meu marido está com síndrome do pânico. Aí ele ligou para um psiquiatra que foi indicado para fazer uma consulta. O psiquiatra particular, isso foi semana passada, ainda nós estávamos final de novembro. A secretária do psiquiatra disse o seguinte, olha, o doutor tem horário somente na segunda metade de fevereiro. Pessoal, era novembro, dezembro, janeiro, segunda metade de fevereiro. Quase 3 meses, quase 90 dias. Imagino que o médico, psiquiatra, está trabalhando bastante. No entanto, as pessoas estão buscando paliações, atenuações, supressões com os medicamentos. Não estou dizendo que a medicação não tem indicação, muito pelo contrário. Às vezes, ou muitas vezes, ela é necessária mesmo, faz parte. No entanto, pessoal, eu pergunto, há necessidade de chegar nesse ponto? O caminho do amor, da consciência, do autoconhecimento, não é um caminho melhor do que nós precisarmos frequentar um médico psiquiatra para tomarmos aí os psicoativos, os psicofármacos da vida? Que, diga-se de passagem, aqui no Brasil, o medicamento que mais vende são os analgésicos. Em primeiro lugar, olha o ranking da indústria farmacêutica. No Brasil, primeiro lugar, analgésico. Segundo lugar, antigripal. Terceiro lugar, medicamentos psiquiátricos, psicoativos ou psicofármacos que vão alterar a nossa função cerebral. Então veja o momento que nós estamos vivendo. Ao invés das pessoas buscarem o autoconhecimento e ressignificar os seus conflitos, ressignificar é olhar de outra forma a tudo que lhe acontece. Ao invés de fazermos isso, nós esperamos chegar numa condição de fato muito desfavorável em relação à nossa saúde mental, a ponto de ter mesmo a necessidade de buscar medicamentos que vão alterar a nossa função cerebral para que a gente possa viver aqui em sociedade com uma qualidade, com um bem-estar. Então veja, precisamos entender que a saúde mental pode ser olhada com outro olhar. Nós não precisamos adoecer. Adoecer não é natural. Adoecer não é fisiológico. Não fisiológico é adoecer. O fisiológico é saúde. O fisiológico é bem-estar. O fisiológico é a gente estar em equilíbrio. Esse é o fisiológico. Tudo que sai disso não é fisiológico. Então, eu convido vocês a conhecerem meus cursos na Hotmart, a conhecer os meus livros e, mais ainda,
presentear as pessoas que vocês amam, especialmente aquelas pessoas que têm animais, e animais que não saem do consultório veterinário, igual essa cliente que eu atendi, eu já falou, Marcos, meu cachorro tem 1 ano, eu não aguento mais levar ao médico veterinário. E ela colocando o animal no lugar de filho, faltando um autoconhecimento. Por que ela coloca o animal no lugar de filho? Porque há um buraco no peito dessa moça, há uma angústia que ela analgesia com um mecanismo. Poderia ser vários mecanismos, uma dependência química, uma compulsão, ou a presença de um animal, o que torna a relação dela com o animal tóxica, disfuncional. Ela sofre, né? Porque o cachorro não é filho. O cachorro sofre porque vive doente. Ela vive gastando, já gastou o que tinha, o que não tinha, né? E aí, o que acontece? Todo mundo infeliz. Então a gente precisa adquirir autoconhecimento, entender o que é conflito biológico, olhar para eles para que a gente tenha uma relação melhor, inclusive com a gente, em primeiro lugar com a gente, e depois com as pessoas que são contactantes nossos. Ainda que esses contactantes sejam indivíduos de espécies diferentes. Imagina então marido, esposa, filho, colega de trabalho. Pessoal, dúvidas? É só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, obrigado pela presença de vocês aqui. Até mais. Tchau, tchau.